vitória consecutiva. A alegria de um jogador que aos 21 anos marcou o primeiro gol com a camisa do São Paulo no profissional. É um sonho para mim, estava sonhando com esse momento já, é muito importante para mim. Esse gol vai para minha família, que sempre está para mim, sempre mandando uma mensagem, ficando longe de mim, mas graças a eles deu a motivação para fazer o gol. E o entusiasmo de um treinador que está só começando o trabalho e viu o time se classificar para as quartas de final do estadual com 2 rodadas de antecedência. São Paulo deve conseguir minimamente chegar a quartas de final. Conseguiu com 2 rodadas antes, mas esta situação é absolutamente mérito dos atletas, da seriedade dos atletas. Apesar dos bons resultados, a vida do elenco do São Paulo não tem sido só festa. O time vem numa maratona bem cansativa. Entre Libertadores e Paulista, estava disputando o seu 7º jogo em apenas 16 dias. Por isso, Hernan Crespo preferiu escalar os reservas diante do Ituano. Dos 11 em campo no início do jogo, 8 jogadores tinham 23 anos ou menos. Mas mesmo com pouca idade, a garotada fez um jogo de gente grande. Ainda com 6 minutos do primeiro tempo, Galiano invadiu a área e foi derrubado por Sueliton. O pênalti foi bem marcado e nesse último ângulo deu para perceber que o contato foi nas costas do Galiano. O zagueiro Rodrigo Freitas, de apenas 22 anos, fez o seu primeiro gol como profissional e abriu o placar para o São Paulo. É do São Paulo! Rodrigo Freitas de pênalti! O ituano tentou responder à altura, mas parou nas boas defesas de Lucas Perry. Pouco depois, Igor Vinícius recebeu na área, esperou a saída de Pegorari e chutou forte no alto para marcar. Igor bateu pro gol! Gol! Esperou o momento para fuzilar! Igor Vinícius! No segundo tempo, a situação piorou para o ituano. Jefferson recebeu cartão amarelo depois desse pisão aí no Léo. Mas o VAR chamou o Rafael Claus, que mudou para vermelho. Com um jogador a mais, o São Paulo ganhou ainda mais espaço no ataque. Galiano chegou a balançar as redes depois desse bom passe do Igor Vinícius. Mas o árbitro marcou impedimento após checar o VAR. Só que isso não atrapalhou em nada a noite do Paraguai, que conseguiu deixar o dele de qualquer jeito, apenas 8 minutos depois. Olha o passe! Ajeitada de pura categoria. Popular faz e me abraça. O Galiano chegou a se complicar. Quase perdeu. Galiano! Aos 33, o ituano ainda teve mais um jogador expulso. Gabriel Talhari recebeu vermelho direto depois de entrada com a sola do pé em Diego Costa. Ele passa da bola e vai por cima com uso de força excessiva e dessa vez o Rafael Claus toma a decisão no campo, sem a interferência do VAR, e eu concordo com a decisão. No finalzinho, o Vitor Bueno ficou perto de marcar o 4º gol, mas a bola passou raspando a trave. Final 3-0. O São Paulo está garantido nas quartas de final do Paulistão e pode assegurar a primeira colocação do grupo ainda hoje, se a Ponte Preta não vencer a Inter de Limeira. Muito simplesmente profissionalidade. Recibo isso. Seriedade, vontade. É muito difícil, mas muito simples. Eles querem a glória, eles querem trabalhar, eles querem conquistar coisas. Estão trabalhando para isso. Todos estamos trabalhando para isso. Era um São Paulo, Lofredo, do Crespo, também recheado de garoto, cheio de garoto, mas com a maturidade, né? O time está encarando a partida, seja do Paulista, seja da Libertadores, com uma intensidade que está dando gosto de ver o São Paulo em campo. Sim, sem dúvida. O adversário é assim, que é difícil comparar uma situação como a situação do São Paulo com a do Palmeiras por conta da diferença de adversários. Mas, pegando no geral, você vê um desenvolvimento de trabalho muito bem feito, com entendimento do que acontece no futebol brasileiro, não só ficar reclamando que futebol brasileiro é assim, futebol brasileiro é assim mesmo, é difícil,
até por isso remunera bem também, tem muitos jogos, acaba gerando muito dinheiro, o dinheiro chega na mão dos treinadores. Então, veja só, o trabalho é esse, tem que ser feito, não adianta ficar reclamando, tem que trabalhar. O Crespo parece que está trabalhando e está obtendo resultado. No final da história, pode ser que o resultado do Abel com o Palmeiras seja melhor do que o Crespo? Pode ser sim. Até porque são jogadores diferentes, né? Então você pode formar um time com uma ideia e ele não dá o resultado que se espera e o outro dá. O Palmeiras foi campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil. Talvez não tivesse o melhor time daquelas competições, mas foi campeão. Enfim, é um trabalho que, no meu entender, o melhor trabalho desenvolvido neste começo de ano no futebol brasileiro. Seja com o time titular, seja com o time reserva, seja com o time de garotos. Ô, Lofredo, aproveitar para chamar o Cereto, porque a gente tem informação, Cereto, quentíssima de agora. Urgente, exatamente. Se puder voltar para mim aqui, é isso. O Ariel Holan, a informação que a nossa produção acabou de checar aqui em São Paulo, o Miller, o Felipe Diniz também ajudando aqui na produção. O Andrés Rueda, presidente do Santos, está dando uma entrevista nesse momento e confirmou o pedido de demissão do técnico do Santos, o Ariel Holan. O Ariel Holan, técnico do Santos, técnico argentino, depois de mais uma derrota, são 3 derrotas seguidas, 2 pelo Campeonato Paulista e uma pela Taça Libertadores da América, pediu demissão. A justificativa dele é que o trabalho não está tendo andamento, que ele não está conseguindo produzir, que ele não está conseguindo... A situação do Santos é muito complicada, né, do ponto de vista, inclusive, financeiro, e ele não está conseguindo fazer o trabalho acontecer, né? E sobretudo porque ele teve, inclusive, a notícia de que o Soteldo foi negociado, quer dizer, é só notícia ruim pelo lado do Santos, o Soteldo foi vendido, não vai mais jogar com a camisa do Santos, e a pedido do Ariel Holan, ele vai comandar contra o Boca. Ele pediu para comandar o time contra o Boca, que é o jogo de amanhã do Santos na Argentina, em La Bombonera, como despedida dele pelo Santos. Resta saber se o Santos vai topar ou não. O fato é que o Santos, a partir do jogo contra o Boca, terá que correr atrás de outro técnico, porque o Ariel Holan pediu demissão agora, nessa manhã, depois da derrota de ontem para o Corinthians pelo Campeonato Paulista.